E o Cai na Roda hoje tem como convidada a Gleisi Hoffmann. Gleisi é deputada federal e presidenta do Partido dos Trabalhadores, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Gleisi, obrigada por aceitar nosso convite para essa rodada de prosa aqui no GGN. E vamos começar. A primeira pergunta, por idade, é minha. Gleisi, uma coisa que sempre pega muito, e é uma pergunta mais pessoal do que qualquer outra coisa, como é ser uma mulher política nesse meio tão misógino e machista que a gente tem hoje? Tanto no Congresso, como você vê que a maioria das críticas sempre vão para esse lado. Como que dá para se comportar nesse meio bem insano, injusto, triste como esse? Bom, primeiro quero te cumprimentar, Lourdes, cumprimentar também a Ana, cumprimentar a Cíntia, a Tatiane e todos aqueles que estão aí acompanhando o Cai na Roda, acompanhando o GGN. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, né, com 4 mulheres que atuam aí na mídia, que fazem o debate da política, que acompanham os fatos. Eu acho que isso é muito importante, muito bom para nós mulheres que atuamos na política. Não é uma coisa tão simples, né? Porque o mundo masculino ele é misógino, machista e, sobretudo, masculino mesmo, o mundo da política, né? Os códigos são masculinos, a organização desse mundo é masculino, porque majoritariamente são homens que estão na política e que estiveram ao longo da nossa história. As mulheres entraram de forma muito recente na política institucional, né? Sendo votadas, votando e sendo votadas. Isso é da década de 40. Então, você mudar uma cultura assim não é algo fácil, tem toda uma carga histórica em cima. E a política, além do mais, é um espaço de disputa, né? De disputa por ideias, de disputa por posição. Então, é óbvio que a entrada da mulher, além de ter essa questão do preconceito, né? Tem também a questão da disputa, ou seja, é mais alguém para disputar o espaço, principalmente quando nós conseguimos aprovar os 30% de candidaturas femininas, agora conseguimos também os 30% dos recursos do fundo para financiamento das candidaturas femininas, 30% nos programas de televisão. Então, isso causou um furor no mundo político e principalmente com os homens, porque significava que o espaço tinha que ser aberto, né? E as mulheres lutam muito para ter esse espaço, até porque nós somos a maioria do eleitorado. E eu penso que se as mulheres não tiverem representadas no percentual que nós estamos na sociedade, a gente vai ter problemas sempre com a democracia, ela não vai ser completa nem plena. Então, nós temos que incentivar as mulheres para participar. É mais difícil por esses dois aspectos. É um mundo que tem disputa e tem muita discriminação, tem muito preconceito. Hoje eu diria que o que a gente sente não é uma coisa tão aberta, né? Tão direta. Claro, tem as desqualificações, tem a forma como usam para fazer o embate da política, mas isso principalmente com esse povo mais da direita, né? Da extrema direita. Quando eles chegam para ocupar esse espaço, eles trazem toda essa gama de ações, né? De desqualificar, enfim, ofender, com os outros campos da política, mesmo da direita liberal, a coisa é um pouco mais velada. É mais no sentido de não considerar muito a opinião, achar que a gente não tem capacidade de elaborar, não tem capacidade de pensar política, não tem capacidade de liderança. Então, muitas vezes tratam as mulheres, sabe aquele jogo de criança que a gente dizia assim, você é café com leite porque você não consegue correr no pega-pega? Então, é um pouco isso que acontece, entendeu? Querer dar a gente um papel meio que café com leite, cuida desses assuntos que tá bom. Quando você entra em assuntos mais áridos, não digo só áridos, né, mas que tem mais a ver com a estrutura de todo o sistema, por exemplo, na área de economia, na área de orçamento, aí a coisa fica ainda mais nesse sentido de querer
diminuir, de achar que não entende, enfim, né? E do ponto de vista de liderança política, a mesma coisa, porque se relaciona muito a liderança política com uma autoridade, muitas vezes, de comando, né? Essa é a cabeça dos homens, autoridade de comando. Quando as mulheres entram e também têm autoridade de comando, aí elas são taxadas de ditadoras, elas são taxadas, né, de não ter paciência, de não... Então, é isso, para o homem pode tudo, para a mulher não, tem que ser sempre, né, com jeito, enfim. Embora eu acho que as mulheres têm uma forma mais horizontal mesmo de tratar as relações na política e no dia a dia. Mas, enfim, isso existe, é uma coisa difícil, porque você tem que fazer o embate já da política em si, né? Das ideias adversárias, do espaço político, e tem que cuidar com isso também, porque vem forte. E geralmente vem pela desqualificação, sem capacidade, sem condições, né? Não está preparada. Então, enfim, aí você trabalha, mostra que está, mas mesmo assim não tem jeito de entrar. Mas é uma coisa que a gente tem que vencer e incentivar as mulheres. Complementando, e como é que é essa convivência? Porque na extrema-direita, as mulheres que estão ali representando, elas lutam exatamente contra tudo aquilo que a gente lutou a favor da vida inteira, né? Em questão de direitos e tudo mais. Elas são a estampa do retrocesso ali dentro. Como é que é essa convivência dentro do Congresso? Ela é com aquela gentileza forçada ou é embate todo dia com mulheres que estão lutando contra? Não, nós temos, depende muito da forma de atuação de cada um, de cada uma. Nós temos gente que conversa um pouco mais, tem educação, cumprimenta, tem gente que não cumprimenta, que é embate, né? Eu tenho sempre uma relação de embate com esse campo, porque é muito difícil, você não tem diálogo, né? Porque eles partem de um pressuposto totalmente errado, né? Do autoritarismo, do ódio, da submissão da mulher, negam o racismo, negam os problemas da sociedade. Então, não tem como você ter um diálogo para conversar. E tem setores da direita que você não concorda, mas às vezes em alguns temas você pode conversar, pode chegar num diálogo. Com eles é muito difícil, não tem. E é muito agressivo, né? Eles fazem uma política da agressividade, inclusive pessoal, não é só da posição política. Então, às vezes quer vir, quer enfrentar, é difícil. Então, não é uma convivência boa, não. A minha experiência não é boa. Eu procuro, sempre falo, demarco o campo, não procuro ter nenhuma relação, porque eu acho que não tem possibilidade. Gleisi, pegando esse gancho das candidaturas femininas, eu queria saber como é que tá as candidaturas do PT para este ano, né, nessa eleição. Quais são as candidaturas que a gente deve olhar com mais atenção, né, os destaques. E a gente também recebeu aqui no Cai na Roda, na primeira edição, a Ana Estela Haddad, que contou um pouquinho para a gente da filiação dela ao PT e se colocou à disposição para sair candidata, eventualmente, né? O PT tem planos para ela esse ano, por exemplo, não como prefeita, é claro que já temos o Gilmar, mas na vereança, por exemplo? Ela estava, inclusive, sendo sondada para ser candidata a vice-prefeita na nossa chapa. Não sei como é que estão as negociações e as conversas em São Paulo, mas isso foi aventado. E óbvio que ela seria uma excelente candidata a vereadora, né? Se a Ana tiver disposição e quiser, o partido tem muito interesse, porque a colaboração que ela dá para o partido na área política, educacional, a capacidade, o quadro, né, que ela seria muito bom para a gente. Mas aí, obviamente, tem que respeitar também as questões pessoais, enfim, a forma como ela está administrando a sua vida atualmente. Mas é uma pessoa que a gente tem muito respeito e muito carinho. Em relação às candidaturas de mulheres, nós estamos com mais de 30% de candidaturas de mulheres em todo o Brasil. Tem ainda que fazer um balanço por município, tem municípios que têm mais, municípios que têm menos. A gente tem um projeto no PT que se chama Elas por Elas, que está desde 2018, né, em execução,
e que tem foco exatamente na preparação das mulheres para a militância política, seja nos cargos de direção das instâncias partidárias, porque a gente tem paridade, né? 50% dos nossos cargos de direção são compostos por mulheres. Isso é obrigatório em todas as instâncias do partido, seja para a eleição. Então, é a parte de oficina de comunicação, orientação jurídica, de prestação de contas, formulação de propostas, né, de plano de governo para as candidatas a prefeitas, enfim, desde discurso, é toda uma formação, né, como fazer a campanha, material. Então, agora a gente está nas oficinas de formação das candidatas, é um processo que a gente já começou. Então, tem vários temas sendo debatidos e elas se preparando. Acho que a gente vai ter um número muito, muito legal de candidaturas femininas a vereadoras e acho que muitas vereadoras eleitas. De prefeitas para capitais, nós temos 5 candidatas. A Bené, no Rio de Janeiro, a Marília Reis, em Recife, a Denise, em Salvador, a Luiziane, em Fortaleza, e a Adriana Corsi, em Goiânia. São as 5 candidatas. Depois, em cidades médias, a gente tem várias candidatas a prefeitas, né? Cidades com segundo turno. Tem a Margarida, que vai ser nossa deputada, que é candidata a prefeita, a Leninha, a Marília Campos, enfim, nomes que têm boa expectativa na disputa eleitoral, né? De ir para um segundo turno e de vencer a eleição. A gente procurou estimular muito isso, para que tenha participação feminina, né? E fomos muito firmes aí com todos os nossos diretórios. Seguinte, se não tiver mulher que vai entrar para disputar, não coloque só por colocar. Então, diminua a chapa, vai diminuir homens, tem que colocar as mulheres que vão disputar. Claro, nem todas vão conseguir ganhar, mas a gente acha importante que a mulher fazer a disputa, fazer a campanha, ganhar experiência, preparar o nome para a próxima eleição. Ou seja, tem um acúmulo na política, né? Então, isso o pessoal está bem... Temos muitas mulheres negras disputando, né? Isso também é muito legal. Muitas mulheres jovens, né? Muitas mulheres jovens disputando. Então, a gente procurou estimular bastante aí essa participação. Oi, Gleisi, me ouvem? Posso? Oi, a Tatiane aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão da polarização política, principalmente a partir do episódio que você mesma passou em março, com aquele assédio que você sofreu no hotel do Rio, quando acompanhada da sua filha, do Lindenberg, que te mandaram você para Cuba, e mandaram você para todos os lugares possíveis. E eu também gostaria de saber a sua visão sobre uma tendência que a gente tem indo muito entre as candidaturas de esquerda, que são as candidaturas coletivas, onde tem 5 ou 6 candidatos se reúnem para representar uma única causa. Isso a gente viu muito nas eleições passadas e é uma tendência que pode se repetir esse ano. Gostaria que você desse suas opiniões a respeito. Não, sobre essa questão aí das abordagens e dos assédios, né? Infelizmente, a política descambou para isso, né? Para o ódio. Incentivaram tanto ódio, que as pessoas se dão ao direito de agredir os outros pelo que eles pensam, pelo que eles são. Eu acho isso abominável, não gosto, mas também tirei como posição. Eu também não vou levar desaforo para casa, porque eu acho que não dá para escutar a pessoa falando um monte de coisa errada, a gente baixar a cabeça e sair, porque não é assim que a gente trata, né? Não é na agressividade. Mas eu acho que tem que falar e tem que se impor, dizer, não é assim que você vai fazer, você quer brigar. Então, é por isso que a gente foi naquele dia no hotel, até com a minha filha junto, muito firme nisso, porque as pessoas não podem ter direito de sair gritando com as outras na rua, acusando, agredindo, né? Isso não é da política. A política é um debate de ideias. Você pode ser firme, pode ser duro, pode ser agressivo na fala da linha política, né? Agora, não agressivo pessoalmente. Então, isso é muito ruim. E isso faz parte de um processo que foi construído, né, pela extrema-direita. A extrema-direita aproveitou aquelas manifestações de 2013, que tiveram no Brasil, acabou, de um certo modo, tentando instrumentalizar uma parte das pessoas que participaram e puxou uma manifestação para um outro lado, com base em valores que eles acham importantes e para a desconstrução do campo da esquerda. E montou uma narrativa, né, junto com outros setores da sociedade que já queriam tirar o PT do governo, enfim, tirar a Dilma, de persistentemente estimular o ódio, a raiva, contra o PT. Então, o PT virou esse sinônimo.
É isso dito muitas vezes, as pessoas que são desinformadas acabam introjetando, então elas compram o ódio do outro com uma informação só, né? E aí, quando vem uma figura do PT, quando vem um símbolo do PT, querem manifestar esse ódio, achando que todos os problemas da vida dela, do que estava no Brasil, eram em consequência do partido dos nossos governos, né? E isso foi triste para o Brasil, porque nós viemos tendo derrotas, né, que eu diria são nossas do partido, mas também da democracia, como foi o golpe contra a Dilma, aí em relação a nós as eleições de 2016, depois a condenação e a prisão injusta do Lula, e por final a eleição do Bolsonaro, né, que é resultado desse processo, desse ódio externado, e ele externa o ódio, né, a arma, matar petralhada, metralhar todo mundo. Agora ele está mais quietinho, né? Acho que puseram uma focinheira nele, ele está mais acomodado, mas porque é o Queiroz, né? Ele está com medo do Queiroz. Mas é isso, né? E das candidaturas coletivas, a gente está tendo, sim, algumas experiências, ainda não são muitas, né? Mas estamos tendo algumas experiências, principalmente na área da juventude. A juventude tem se organizado muito nesse sentido, de fazer as candidaturas coletivas em algumas cidades. A gente também tentou estimular, fazer com que participasse, que eu acho muito legal isso, né? Fazer o rodízio das pessoas que fazem a campanha, cada um ficar um pedaço no mandato, ou todos estarem no mesmo mandato, junto no gabinete. Eu acho isso muito, muito legal. Mas é uma coisa que tem que estimular e trabalhar para o pessoal fazer. Bom, Gleise, a minha dúvida, e a dúvida é também de alguns internautas, é que a gente vê uma apropriação da indústria 4.0 pela direita. E a gente percebeu isso muito forte nas eleições de 2018, com o uso das redes sociais pela direita. E tem alguns especialistas que explicam que esse é um fenômeno que acontece em todo mundo. Então, a direita do mundo inteiro começou a se apropriar das redes sociais, principalmente em campanhas eleitorais. Como que você enxerga o comportamento da esquerda em relação a isso? Porque é uma coisa nova e que poderia ser muito bem aproveitada, como a direita fez, de forma talvez não tão adequada, mas como que você enxerga a esquerda nesse embate? Não, eu acho que do ponto de vista de utilização de redes, nós estamos bem mais atrasados, né? Nós não conseguimos dar um arranque para utilizar bem as redes sociais no sentido da mobilização e da opinião política. A forma da esquerda, seja fazer campanha, seja fazer militância, ela é muito presencial. Ela é muito das plenárias, ela é muito das reuniões, ela é muito da presença nos locais, né? De andar. Então, para a gente, até essa pandemia, tem sido também uma experiência desafiadora, porque a gente não pode fazer o que a gente fazia, inclusive na campanha. Então, vai dando uma agonia. Até o Lula falou hoje, ele disse assim, eu estou agoniado, eu não aguento mais ficar nesse quadradinho, eu quero sair, quero andar pelo Brasil. Então, eu acho que... A pandemia estragou também, comprometeu o plano das caravanas do Lula, né? Totalmente, totalmente, porque quando ele voltou da viagem internacional, nós íamos começar as caravanas, final de março, né? E o Lula é uma pessoa do contato, do toque, do pegar, do olhar, né? Então, para nós tem sido um desafio. Eu acho que a gente já deu uma avançada, já estamos melhorando. Mas tem outros dois problemas que eu acho que são estruturais na questão de rede que a gente não pode desprezar. Primeiro, são recursos. Quem utiliza muito bem as redes e tem um grande impacto são pessoas que investem nas redes, né? Investem dinheiro, seja no impulsionamento de temas, seja na mídia de rede social, né? Seja numa operação para atingir milhões de pessoas. Então, isso exige muito dinheiro. Como que você vai ter milhares de grupos de WhatsApps, milhares de os posts, enfim. Então, tem toda uma operação midiática que não é uma coisa barata também. Então, isso também tem para nós uma restrição. E a segunda é que as plataformas, né, utilizadas para fazer isso, elas não são neutras. Então, o Twitter não é neutro, o Facebook não é neutro, o Instagram não são neutros. Eles têm lado, né? E sabem aonde estão. Foram instrumentalizados pela extrema-direita sem fazer grandes ações contrárias. Agora, como isso está ficando mais generalizado, eles estão começando a fazer, mas eles não são neutros. Então, a gente também teria, aqui do ponto de vista de redes, eu acho, que mais do que atuar, a gente também ter plataformas que pudessem
ser alternativas a essas que estão aí. É como a mídia, né? Você tem a grande mídia. A grande mídia não é neutra, né? A grande mídia tem lado, tem linha editorial, enfim, vai dar um espaço, vai colocar uma opinião de acordo com a linha dela. Se nós não tivéssemos, né, a mídia que se contrapõe a isso, a essa mídia comercial grande, né? Por exemplo, falo aqui, o GGN é um exemplo. Onde é que a gente ia fazer debates, até conversas como a gente está fazendo aqui? Então, eu acho que a gente tem que ter, além da utilização, também tem que ter os instrumentos. Isso é um desafio para nós, porque isso também requer tecnologia, desenvolvimento, né? A China, por exemplo, tem as suas redes, né? Não entra a rede de fora, tem uma segurança. Não estou dizendo que é bom ou mal, estou dizendo o seguinte, eles têm a deles, né? O Brasil nunca se preocupou com isso, então a gente consome a tecnologia americana que está aí, as plataformas, enfim, com todas as implicações que isso tem. E muitas vezes essas redes regulam a emissão de mensagem, entendeu? Eles têm como regular, então regula. Aí você vê que, por exemplo, o Facebook não está indo, ia antes, agora não vai um pouco só, né? Twitter também. Então a gente tem que ficar atento a isso. Só para pegar esse gancho, então, Gleisi, porque é uma dúvida que eu compartilho também com a Gabi, e a gente recebeu muitas perguntas dos internautas de fato, porque o que aconteceu na eleição de 2018 foi um pouco desesperador, assim, em termos de comunicação, né? Eu lembro que eu tentava conversar com amigos, com parentes que inclinados a conversar, a votar em Bolsonaro, e você não conseguia manter um diálogo civilizado, não só pelos ataques e ódios, mas é porque o pessoal viu tanta desinformação. E é uma coisa tão, assim, por baixo dos panos, no esgoto, digamos assim, no submundo da informação, porque você não vê o que a pessoa recebeu no celular, né? A quantidade de informação errada, fake news e ataques, você simplesmente não viu o que esse pessoal recebeu de material para conseguir rebater. Isso é uma dificuldade muito grande. Eu estava assistindo esses dias no Tutameia, no canal do Tutameia, a entrevista com a Patrícia Campos Mello, da Folha, ela falando que nos Estados Unidos essa questão do Facebook com as campanhas eleitorais está refluindo um pouco, o Facebook está tentando implementar algumas medidas que desagradam os candidatos. O Trump foi um candidato que usou muito isso em 2016, né? E aí uma saída lá seria os aplicativos dos candidatos, mas aí eu não sei como seria uma solução em termos políticos, porque no aplicativo também eles podem mandar simplesmente a informação que eles quiserem, a gente nunca vai saber do que eles estão falando, né? A gente não tem condições nem de rebater a falta de informação. Então, enquanto você colocou aí 2 problemas estruturais, a dúvida é, enquanto esses problemas estruturais não se resolvem, como que o PT pretende contornar isso nessa eleição e em 2022? Não, nós temos que continuar usando as redes, não dá para sair delas, né? E continuar trabalhando nelas e fazendo com os nossos recursos, com o nosso tamanho, aquilo que a gente pode fazer. E trabalhar muito na organização, na disseminação orgânica, seja com a nossa militância, formar um grande grupo, né? Unificar, o PT tem uma militância grande, que a gente consiga atingir, e isso vai espalhando organicamente. Claro, algumas coisas fazer mídia, enfim, que a campanha vai permitir, mas obviamente que com o tamanho que é o nosso tamanho. Em relação ao aplicativo, eu acho que o aplicativo mesmo que eles desenvolvam, que os grupos desenvolvam, o alcance é muito menor do que qualquer plataforma dessas comerciais, né? Porque essas pegam todo mundo, elas já estão lá, estão colocadas, são acessíveis para todo mundo. O aplicativo, a pessoa tem que ser convencida, né, de que aquilo é um meio para gerar informação, que é correto, enfim. Tem que ter para eles que gostam de fake news, tem que ter o verniz de uma oficialidade jornalística, que eles fazem muito isso, né? Nós estamos desenvolvendo, sim, um aplicativo do PT, para que a gente possa trabalhar com a militância. Aí não é só focado em disseminação de informação, mas de organização partidária também, e principalmente de participação dos filiados e dos militantes, né? Fazer enquetes, para fazer pesquisa, para a gente poder também fazer decisões partidárias. Então, nós estamos desenvolvendo isso. E agora, na campanha, a gente tem também algumas plataformas que a gente está trabalhando. Tem uma que é a grande, que se chama Casa 13, que é uma plataforma para trabalhar a preparação das eleições. Então, ela tem lá informações, por exemplo, de todo o legado do governo federal, né, do Lula e da Dilma, por município, tudo que foi feito em cada município. Você entra lá, põe o nome do município, baixa,
vai te dizer desde o número de Bolsa Família, repasse para o município, Minha Casa Minha Vida, enfim, para que os candidatos possam utilizar isso, debater na sua cidade, né? Também tem uma plataforma dentro da Casa 13 que é de plano de governo participativo, uma plataforma digital. A gente já está com mais de 300 municípios fazendo plano de governo, os outros estão entrando, tem que fazer uma capacitação, mas é algo muito simples, né, que faz com a participação da população, faz por região da cidade, fica registrada a contribuição, vai montando, tem live, é uma coisa bem legal. Tem também toda a orientação jurídica, né? Como fazer campanha, como prestar contas, quais são as datas, o que precisa, enfim, isso é interativo, se a pessoa tiver dúvida, pode falar com a gente. Tem a plataforma do Elas por Elas lá dentro, que é específica para as mulheres, material para as mulheres, orientação. A do Representa, que é da juventude, né? O trabalho que a gente está fazendo com juventude, e a orientação sobre redes sociais. Então, quem não tem ainda como criar, né, um Twitter, um Instagram, como fazer a capa, a máscara, qual é a linguagem melhor para cada tipo de rede, e também cards, né? O pessoal fazer card sozinho, botar a foto, escrever o que quer, já fica montado o card na plataforma, depois vai ter para fazer adesivo, material de campanha. Então, é uma coisa bem interessante. E o pessoal... e tem também a plataforma do Candidato-se, que é onde todas as candidaturas do PT estão registradas, né? Então, hoje a gente já está com mais de 17 mil candidatos e candidatas a vereadores, isso deve crescer, os candidatos a prefeitos, e a gente tem toda a informação, né, de quem são, aonde estão, telefone, WhatsApp. Então, isso também cria uma rede grande e uma interação com as plataformas. Já é uma coisa que depois nós vamos migrar para esse aplicativo do partido que nós estamos desenvolvendo, que só vai ficar pronto no final do ano. Entrando agora nas eleições, nós temos um ponto extremamente delicado atualmente para o PT, que é a questão de São Paulo, a cidade de São Paulo, com a candidatura de Gilmar Tato. Vários petistas andam criticando a decisão de Gilmar, que ele não é representativo, e bandeando para o lado da candidatura do PSOL. Outros dizendo que não interessa nada, que a questão é sempre aquilo que o partido determina. Mas existe uma grande discussão entre petistas históricos, inclusive, com relação a isso, e existe por trás disso também a grande mídia cutucando a ferida ali, sem que o partido possa decidir isso com base por conta da situação que a gente vive de isolamento. Qual a sua avaliação? O que você acha que é o meio mais de conciliação para tudo isso que está acontecendo, mantendo a candidatura que foi definida por partido? Gilmar, não, primeiro é importante dizer que a definição da candidatura do Gilmar cumpriu todos os requisitos do que a gente chama da democracia interna do PT. Ela foi definida pelos filiados do partido, num grande encontro entre a direção municipal, zonal. Infelizmente, nós não conseguimos realizar a prévia por causa da pandemia, achamos que isso poderia colocar em risco, então fizemos um encontro virtual, que mais de 700 pessoas participaram para definir a candidatura, né? Então, Gilmar é resultado desse processo de escolha interna, portanto, muito legítima a candidatura dele, né? Aliás, se nós tirarmos o Haddad, né, que era o nome que o PT queria, que todo mundo achava que queria, ele não quis ser candidato, nós não tínhamos nenhum outro nome dentro do PT que despontasse de uma forma diferenciada, dizendo, olha, uma liderança que tem grande conhecimento da população, né, um quadro já conhecido. Nós não tínhamos nenhum nome. Então, teve a prévia com vários e valorosos companheiros que participaram, mas todos no mesmo nível de conhecimento e de projeção do Gilmar, né? Não muito diferente. Então, o Gilmar ganhou, é o nosso candidato. E para nós é importante ter candidatura em São Paulo, não porque a gente desmereça as outras candidaturas, desmereça Boulos, muito pelo contrário, Boulos é um companheiro que a gente tem o maior carinho, respeito, consideração,
e achamos que ele tem toda a legitimidade para ser candidato a prefeito, ele e a Irondina, né? O PSOL tem essa legitimidade, assim como eles tiveram também para a candidatura presidencial. Então, isso não há problema. Mas importante para o PT ter candidato em São Paulo. O PT governou São Paulo 3 vezes, né? As maiores obras, projetos que hoje existem em São Paulo são frutos das gestões do PT e não das outras gestões. São gestões da Irondina, que fez muita coisa, da Marta, que fez muita coisa, do Haddad, que fez muita coisa, né? E também um legado grande dos governos federais, do Lula e da Dilma, na cidade de São Paulo. Então, isso é importante. Quem é que vai falar desse legado do PT, se não o PT? O PT tem que lembrar a cidade, o que ele fez, como que a gente administrou, o que foi possível fazer, que nós temos capacidade para isso, tem gente preparada, tem como montar uma boa equipe de prefeitura, ou seja, mostrar as condições que nós temos de governar a cidade, que nós já governamos por 3 vezes. Segundo, o PT também foi objeto de muito ataque e de muita desconstrução. Falei aqui de 2013 para cá, a coisa foi muito dura para nós, e ainda continua sendo, melhorou um pouquinho agora nos últimos tempos, mas foi muito dura. Nós fomos colocados como quadrilha, fomos colocados como destruidores do Brasil, tudo que não presta no PT. As eleições, elas são uma oportunidade de nós falarmos com as pessoas e desconstruirmos esses argumentos. E, obviamente, que ainda vamos sofrer ataques. O PT ainda vai continuar sofrendo ataques, porque a extrema-direita está aí, a direita também está, disputa espaço conosco, vão continuar batendo nessas teclas para desgastar. Se o PT não tiver candidatura, quem é que vai defender o PT? Não dá para você pedir para uma outra candidatura, pegar o seu tempo e dizer assim, agora vamos defender o PT. Pode até constranger outra candidatura, essa é a verdade. Então, nós precisamos ter voz nas cidades, ter voz nos processos eleitorais, para a gente defender o nosso legado e nos defender do ataque, mostrar o que aconteceu, recompor com o eleitorado, que o PT sempre teve um eleitorado considerável. E São Paulo é um desses lugares. Então, nós achamos importante. E também achamos que dá para, mesmo tendo a candidatura do Boulos, tendo outras candidaturas, que eu não sei se no campo da esquerda terão outras, mas dá para a gente acumular força no processo eleitoral. Nem sempre fazer uma aliança, por exemplo, para enfrentar um bloco é mais fácil no primeiro turno, ou seja, o fato de fazer aliança no primeiro turno quer dizer que seja mais fácil ganhar. Nem sempre. Às vezes é do acúmulo da luta de cada um que você soma no segundo turno, E eu não tenho dúvidas que esse campo progressista, nós, Boulos, quem mais sair desse campo da esquerda, da centro-esquerda, nós vamos estar juntos no segundo turno. São Paulo vai ser uma eleição de segundo turno. Acho muito difícil alguém ganhar no primeiro turno, a menos que haja uma desistência toda da direita para apoiar o Bruno Covas, que eu acho que não vai acontecer, porque ali vai ter candidato de extrema-direita, vai ter candidato de direita, vai ter candidato de centro. É uma eleição pulverizada. E isso está sendo a característica na maioria das cidades brasileiras. Pulverizadas tanto do lado da direita, porque eles disputam entre si esses vários espectros da direita, extrema-direita e da direita, como da esquerda. Da esquerda por um fato, inclusive, de sobrevivência, porque os partidos até 2030 têm que cumprir cláusula de barreira. Então, eles têm que ter presença na política, para poder ter candidato em 22, para eleger deputado federal, Quem não aparece não é lembrado. Então, o Lula que brinca, time que não joga não tem torcida. Acontece um pouco com essa situação da cláusula de barreira para os partidos menores e para os médios partidos que não podem perder espaço. Então, um pouco as alianças não são possíveis, não é porque a gente não quer, que é exclusivismo do PT, até porque muitos companheiros desses partidos não querem também, porque precisam se colocar como candidato por uma questão de sobrevivência. E a gente tem que entender, porque para nós não interessa que nenhum partido de esquerda assuma do Brasil, Os da direita podem não completar a cláusula, mas da esquerda é importante que fique, Meninas, Glaze, eu vou pedir permissão para as meninas antes de girar a roda, só para encaixar uma pergunta de leitor aqui. Já falando de candidaturas, recebemos umas perguntas aqui com o pessoal com dificuldade de entender o que aconteceu em Belford Roxo, Glaze, que o PT resolveu apoiar a reeleição, do Wagner Carneiro, o Vaguinho, que é o prefeito do MDB e que é um apoiador do Jair Bolsonaro. O que aconteceu?
Então, lá teve uma decisão do Diretório Municipal, 37 votos a 3 ou 4, em favor da coligação com essa candidatura, com esse prefeito do MDB, que governa a cidade. Parece que o PT participa lá desde 2007 do governo dele, né? E aí o diretório estadual concordou e teve um recurso para a nacional, né? E o pessoal expôs o recurso. Tinha uma candidatura do PT, que queria sair candidata, uma menina que queria sair candidata, e tinha a questão do diretório municipal e diretório estadual apoiando a candidatura desse prefeito. E no debate da direção nacional passou o apoio à coligação, por conta da decisão municipal e da decisão estadual. E aí surgiu um movimento dizendo que ele é bolsonarista, apoia Bolsonaro, acho que ele tirou foto mesmo com o Flávio Bolsonaro, enfim. Eu não sei se ele é do núcleo duro do Bolsonaro, não sei se é um cara fascista, né? Se é um cara da extrema direita, me parece que é meio fisiológico, assim, né? Onde tem governo eu vou, aquela coisa meio de MDB. E pela relação que tinha lá, eu acho que o pessoal achou que a tática melhor era essa. E tinha também o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, que é do PT, lá no Rio, e que tem já uma conversa com eles, enfim, com o MDB do Rio, que, aliás, o MDB do Rio, né, nós já tivemos aliança lá também. Enfim, eu particularmente achava e sempre defendi que a gente teria que ter candidato em todos os municípios, porque até por essa tese que eu acabei de falar aqui de São Paulo, que eu acho que o PT tem que ter voz. Nós, nos municípios grandes, né, nas capitais e nos municípios de segundo turno, nós vamos ter, na maioria deles, tem 96 municípios que têm eleição de segundo turno no Brasil, contando com as capitais. Nós vamos ter 84 candidatos. Então, a gente conseguiu ocupar bem, né? Poucos que não foi. Então, esse foi de algum deles. Agora tem um recurso para reconsideração do Diretório Nacional, nós vamos ter outra reunião, e aí o pessoal vai ter oportunidade de expor o que de fato está acontecendo lá. Daí tem que chamar as partes para ouvir, porque geralmente no recurso você não chama as partes, né? Decide, enfim, tem vários recursos de cidade, o pessoal decide. Então, já que estão dizendo isso, eu acho que tem que ir lá esclarecer o que está acontecendo, né? Para que a gente possa ter uma decisão. Agora, seria um absurdo, né, o PT fazer coligação com bolsonarista, não tem lógica, por isso que eu nem acredito que seja essa a realidade lá, sei lá, né, tô falando daqui, do meu lugar, da onde eu estou vendo, porque nós temos sido o partido que mais enfrenta Bolsonaro. Aliás, polarizamos com Bolsonaro e fazemos questão disso, porque, de fato, essa política dele é nefasta para o Brasil, para o povo brasileiro, está desconstruindo todas as nossas políticas sociais, está desconstruindo todas as nossas políticas de desenvolvimento do Brasil. Ou seja, basta ver como está enfrentando a pandemia, que é uma tragédia, né? Tem 100 mil mortes e ele não quer nem assumir a responsabilidade, joga para governador, joga para prefeito. Então, é uma tragédia total. Eu acho que nessa eleição a gente tem que mapear, inclusive, ele está dizendo que não vai participar de eleição, né? Que ele não vai, mas na realidade tem um monte de candidato, né, da extrema-direita que estão se apresentando nas prefeituras para candidato a prefeito, geralmente da área militar, entendeu? Então você já vai conhecendo um pouco como é que é o espectro dessas candidaturas de extrema-direita. Então nós vamos ter que fazer um embate firme nessa eleição. Gleisi, falando sobre a questão do legado. Um dos grandes legados que o PT deixou no país foi o desenvolvimento do Bolsa Família, que inclusive tem ajudado muita gente nesse período disso por conta da pandemia. Como você está vendo essa tentativa da extrema-direita de tomar para si o legado do PT com essa reformulação do programa Comida Brasil, querendo absorver, colocar 1.000 programas dentro e fazer um programa diferente, ou fazer um Bolsa Família com verniz de extrema-direita, para falar, o PT fez isso, mas o meu programa é melhor. Como que vocês veem a estratégia do Bolsonaro a tentar ocupar um espaço que o PT ocupou na foice, ocupou no trabalho, principalmente em regiões extremamente carentes, que o Bolsonaro está querendo entrar com mais força? Então, o Bolsonaro é um cara de pau, né? E um oportunista, porque vocês lembram que ele falava do Bolsa Família, tem vídeo gravado, né? Ele dizia que aquele era um programa para vagabundo, que era um programa de quem não gostava de trabalhar,
que ele ia acabar com isso, e eles entraram tentando esvaziar o Bolsa Família. Antes da pandemia, tinha mais de 2 milhões de famílias na fila do Bolsa Família para entrar, que eram famílias, né, reconhecidamente pobres, muitas na linha da miséria, e que eles não deixavam entrar, cortaram muitas bolsas, né, não deram o reajuste da inflação para o Bolsa Família, enfim. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, uma crise danada, as pessoas sem renda. Nós apresentamos pelo PT um projeto de lei que concedia um salário mínimo como uma renda emergencial para o período da pandemia. Foi para o Congresso, articulamos com os partidos de oposição, todo mundo assinou, e na hora de votar, a direita liberal também não quis, o governo não quis, ele queria dar R$200, enfim, foi uma briga e a gente conseguiu esses R$600 que começou a ser pago. Isso, do ponto de vista da base popular, foi quase que uma salvação do Bolsonaro, porque as pessoas, quando recebem, muita gente sabe que foi o Congresso que articulou, mas o pessoal mais simples, quando recebe, não tem toda a informação, não sabe da luta no parlamento, não sabe da nossa luta. Ele recebe pela Caixa, pelo governo. O que fica na cabeça dele? Foi o governo que me deu. Então, o governo está me ajudando, esse presidente está me ajudando. É um valor maior que era o do Bolsa Família, a gente queria que fosse maior mesmo, porque era uma situação de extrema gravidade, né? A pessoa não era um complemento de renda, porque o Bolsa Família é um complemento da renda. Esse era, pelo menos, uma renda emergencial básica para a pessoa sobreviver, e isso teve um impacto. Aí o Bolsonaro, que estava perdendo e perdeu muito apoio na classe média, até na classe média mais baixa, começou a ver que isso podia ser uma alternativa para ele ter popularidade nas classes populares. E, oportunisticamente, né, começou a falar que ele ia implantar o Renda Brasil em substituição ao Bolsa Família. Nós apresentamos um Bolsa Família 2.0, um mais Bolsa Família, que nós achamos que depois da crise tem que ter um programa de renda básica diferenciado, não só de complementação de renda. E estamos propondo o aumento, né, do recurso para R$600, completar até R$600 a renda das pessoas, e também R$300 por filho menor. Para quê? Porque nós vamos precisar de consumo no Brasil. As pessoas vão estar desempregadas, sem renda, com pouca renda, não tem consumo, não gira economia, a coisa fica feia, não gera emprego. Então, é uma forma de você proteger as pessoas e estimular o consumo. Eles estão falando que vão fazer o Renda Brasil, mas estão lá discutindo qual é o valor e tentando criar CPMF, tentando criar um outro tributo para dar base para eles poderem colocar, porque eles não se entendem lá na equipe econômica, né? O Guedes acha que é gastar muito, não pode gastar muito com o pobre, não. O pobre se dá pouquinho e deixa de lado, é assim que eles pensam. E estão cortando orçamento, tem todas aquelas amarras fiscais, então eles estão se batendo muito. Eu não sei qual é a condição que ele vai apresentar ao Renda Brasil. Eu vi agora, ultimamente, que ele disse que quer estender essa renda emergencial até o final do ano, mas que aí seria R$200. Também a ver, né? Vai terminar agora em setembro, a última parcela, ou pelo menos da primeira leva, né? A última parcela. Aí tem que ter alguma coisa no lugar, porque a pandemia não terminou ainda, as pessoas estão com dificuldade. Se não tiver uma ajuda, não tiver uma renda, vai ser uma tragédia, né? Não tem como ficar uma situação social calma. Mas ele é um oportunista. Eu acho que a gente tem que desmascarar, né? Porque é muito oportunismo e safadeza ele fazer isso. Você tem mais pergunta de leitor? Desculpe, Gabi, você. Você citou durante a nossa entrevista diversas vezes o movimento da juventude. Eu queria que você falasse um pouco mais, como chamar mais jovens para fazer parte da política, como derrubar esse estereótipo de que política não se discute, e como chamar mais jovens e como que você enxerga o movimento da juventude. Olha, é um desafio para nós, porque o PT tem uma média etária bem elevada, uns 45 para cima. É um partido que os quadros, os dirigentes são mais velhos. Diferente, tem outros partidos, o pessoal tem um pouco mais de juventude, enfim. Então, para o PT tem sido um desafio grande, a gente tem
se dedicado a trazer, né, novas gerações para assumir o partido. O partido tem que continuar, é um projeto, um instrumento de luta dos trabalhadores e precisamos renovar as nossas direções. A gente tem um percentual de jovens nas direções partidárias, que é obrigatório em todas as instâncias, então isso também estimula muito a juventude a participar dos debates da política, a se preparar, a assumir funções de coordenação, de comando. Nós temos a JPT, que tem um coletivo, né, de juventude, e que isso tem representação em todos os estados. Agora, inclusive, estamos na Semana da Juventude do PT, por conta do dia de hoje, né, 11 de agosto, dia do estudante, e ontem teve abertura, eu participei com eles, estão fazendo um ciclo de debates, questões culturais, participação das mulheres, LGBTs, negros, enfim, na juventude, né, a juventude com recorte de gênero, de raça, enfim, então a gente estimula muito isso. Agora, na campanha eleitoral, a gente também destinou um percentual do fundo eleitoral para as candidaturas das secretarias setoriais, que a gente chama do PT, né? Secretaria de Combate ao Racismo, Secretaria de Juventude, Secretaria LGBT, para o pessoal poder preparar as candidaturas, porque eles têm prioridade em vários estados, né? O pessoal pode se eleger, então eles estão preparando também uma dinâmica, uma estratégia aí do processo eleitoral. E eu acho que a forma que a gente tem para fazer é esse estímulo, e abrir cada vez mais o PT para a participação da juventude, que também não é fácil, porque é a mesma questão das mulheres, também é uma disputa de espaço, né? Para entrar um jovem tem que sair um dirigente maduro, para entrar um jovem... Então, tem esse embate, inclusive internamente no partido, e que a gente tem que vencer fazendo essa discussão, porque senão você não renova os quadros do partido, fica os mesmos quadros, o mesmo tempo, né? Não traz vida, não traz ânimo, e a gente tem que fazer. A questão do movimento estudantil é muito importante, até porque o movimento estudantil sempre é precursor de grandes lutas populares, né? Sempre em importantes momentos da sociedade sai na frente, então a gente tem estimulado muito a participação dos jovens do PT, né, no movimento estudantil secundarista, no movimento estudantil universitário. O pessoal faz cursos, faz encontros, enfim. Agora, com a pandemia, nós íamos fazer um encontro grande de juventude, também não deu, tem que deixar para frente, que era o Congresso da Juventude do PT, para renovar a direção da JPT, né, e ter a próxima gestão. Mas tem uma série de ações aí programadas, né, pensadas para fortalecer a participação da juventude. É uma preocupação nossa. E também tentar a própria linguagem partidária, né, fazer diferente com os jovens, porque é outra, a linguagem com a juventude nas redes, a linguagem com a juventude nos movimentos é muito diferente. A gente tem feito algumas experiências, esses dias eu convidei para participar da direção nacional um jovem de periferia do Rio de Janeiro, que lida com comunicação popular, enfim, para falar um pouco como é que ele via o PT e a relação com a periferia e com a juventude. Uma jovem de São Paulo, que é mãe, pessoas que não são militantes do PT, né? Não são nem filiadas, têm uma certa ligação, conhecem dos movimentos, e é muito legal isso, porque mostra o quanto nós precisamos avançar em termos de linguagem com a população, com as periferias, com o público jovem, com as mulheres, né? A gente fica muitas vezes no cacoete do discurso da esquerda tradicional, com os nossos chavões, que às vezes não dizem nada às pessoas, né? Hoje, grande parte da juventude gosta do funk. No PT, ninguém está no funk, entendeu? A gente não sabe nem a história do movimento funk, que tem toda uma história por trás, inclusive de protesto, né? O hip hop, enfim. Então, essa participação da juventude, essa presença da juventude nas direções para ficar nos desassossegando o tempo inteiro é uma coisa que a gente tem estimulado. Às vezes eu digo para eles, de fato, às vezes eu tenho vontade de brigar com vocês, porque eles vão lá e falam e fazem. Uma graças a Deus que eles falam e fazem e tiram a gente do entendeu? Do sossego, desassossegam as coisas, fazem a gente interagir, porque tem que ser assim, senão não avança, né?
Gleise, depois das redes sociais e dessa questão da juventude, de renovação de quadros, um terceiro tópico aqui que levantou muitas perguntas de leitores é a relação do PT com lideranças religiosas, né? E aí eu separei duas perguntas aqui. O Moisés Mata escreveu: o PT entende que sem o voto dos evangélicos, católicos e demais vertentes conservadoras, ele não ganhará a eleição em 2022? E o Joel de Carvalho também colocou algo nessa linha. Quando que o PT vai fazer trabalho de conscientização política com o trabalhador, que na visão dele é um trabalhador que está mais próximo aí das igrejas evangélicas, é um politicamente alienado e um pouco conservador também nos costumes, vamos dizer assim, né? Como que o PT está fazendo esse diálogo? Pois é, Cíntia e os meninos que falaram. Esses eleitores já foram do PT e votaram em Lula em 2002, votaram em Lula em 2006, votaram em Dilma em 2010. Eram eleitores que votaram em nós, porque fazem parte da base popular da sociedade, né? E viram nos nossos programas, nos nossos governos, uma grande oportunidade para suas vidas. Então, o desafio é como a gente recupera isso, esse diálogo com todos esses setores, sem a gente desconsiderar o que foi feito. Porque o que aconteceu? A direita, não falo nem a extrema-direita por enquanto, a direita, lá atrás, PSDB disputando conosco, eles não tinham o argumento material do voto. O que eu quero dizer com argumento material? O argumento sobre a vida das pessoas. O PSDB não tinha o que apresentar, porque a vida deles foi fazer ajuste, cortar o orçamento, reduzir políticas públicas, tirar direitos. Então, quando ia para uma campanha eleitoral, eles perdiam no argumento, não tinha como, eles não tinham poder de convencimento do povo, da base popular. Por isso nós ganhamos 4 vezes as eleições, né? Porque a gente tinha esse argumento, mas mais do que isso, a gente teve a prática no governo de mostrar que era possível incluir o povo no orçamento, de fazer programas que beneficiassem a maioria pobre desse país. O PSDB nunca se preocupou com isso, nunca teve a fome como objeto de política pública, não estava preocupado com escola pública, né? A visão deles era uma visão liberal. O Estado tem que ser mínimo e o mercado tocar. E o povo que se vire, né? Se conseguir emprego, tá bom, se não conseguir, não tinha política. Então, eles perderam sistematicamente para nós na política, perderam uma hegemonia política na sociedade do ponto de vista do que oferecer para a sociedade. Onde eles começam a nos atacar? Com valores morais e começam a inventar, né? Que o PT era abortista, porque defendia o aborto, que o PT queria casamento gay, porque o PT queria não sei o quê, porque o PT ia dividir a casa das pessoas, porque o PT não sei o quê. Começaram com isso. E aonde eles conseguiram tirar a cabeça para fora? Foi quando eles pegaram a narrativa da corrupção e colaram e quiseram colar no PT, né? Começou a Lava Jato, começou a perseguição e começou uma ofensiva por aí. Então, o auge da campanha conservadora da direita liberal foi exatamente conseguir fazer com que o discurso da corrupção colasse na esquerda. Não, o Lula é corrupto, é chefe de quadrilha, vocês sabem tudo o que aconteceu, toda a perseguição que teve, a armação da Lava Jato, agora saiu mais uma reportagem da Vaza Jato também, falando como eles encaminhavam, né, os papéis dentro do Ministério Público para não dar tempo de fazer recurso, uma coisa absurda isso, mas eles fizeram isso. Então, a questão da corrupção foi a salvaguarda desta turma, né? E eles começaram já em 2014, o Aécio com isso, né? Olha aqui, mas é muita cara de pau, porque o Aécio fazia discurso da moralidade, o Aécio fazia discurso de combate à corrupção. Em 2014, logo depois da campanha de 2014, fez aliança com a Lava Jato. Ele se dizia arauto da moralidade, dos bons costumes, né? E quando nós vamos ver é quem? É o Aécio, que é o cara mais enrolado nessa coisa toda de desvio de dinheiro, de conta no exterior, de aquisição de imóvel, ou seja, de patrimônio, de enriquecimento. E aí eles não conseguiram segurar esse discurso porque eles não tinham como, muito fio desencapado e muito problema, né? Começou a aparecer. E aí o que surgiu? Abriram uma porta para a extrema-direita, porque eles já tinham propagado tanto o conservadorismo em termos de valores, de comportamento, e essa questão da corrupção, que eles abriram a porta para o fascismo. O fascismo é isso, o fascismo sobrevive nessas coisas, né? Nessa questão do conservadorismo exacerbado, é sempre essa bandeira de combate à corrupção, limpar o Estado e contra a política, né?
Então, eles abriram a porta para a extrema-direita entrar. A extrema-direita entrou e levou uma base popular junto que eles já estavam preparando há muito tempo, contrários ao PT. Tinha uma insatisfação, claro, na sociedade, nós estávamos com uma crise econômica, enfim, mas a forma como a guerra foi feita contra nós, sistematicamente, todos os dias, né, de 2013 para cá, foi algo muito pesado. E nós não tínhamos o mesmo espaço, os mesmos métodos, o mesmo jeito para se defender, as mídias, enfim. Então foi, e eu também acho que a gente demorou muito para perceber a forma de desconstrução que estava sendo. Então eu acho que recuperar com esse povo, seja católico, evangélico, qualquer um que professe sua fé religiosa, né, as religiões de terreiro, todos têm direito a ter manifestação política. Isso não pode se confundir em usar a religião para fazer política, que é o que o Bolsonaro faz. Fala em nome de Deus o tempo inteiro, põe Deus na política, Deus virou cabo eleitoral dele, porque ele é o Messias. Isso é um absurdo. Mas todos que têm religião têm direito a debater política. Nós estamos nós temos um núcleo de evangélicos no PT, o núcleo está organizado em mais de 18 estados. Essa semana até eu fiz uma live com o pastor Daniel, do Rio de Janeiro, que é pentecostal, da Igreja da Assembleia de Deus, um dos coordenadores do núcleo, e foi muito interessante, a live foi bem concorrida, porque era o tema os evangélicos e o PT, e a gente debatendo sobre isso, inclusive ele trazendo uma perspectiva interessante, né, da luz do Evangelho de Cristo sobre as políticas que se faz, né, a partir do Estado, ou seja, a proteção aos pobres, a solidariedade, a paz, os ensinamentos cristãos. Então foi uma conversa muito legal. E o pessoal se organiza, e nós vamos ter um encontro agora nacional do núcleo no final de agosto. Temos várias candidaturas evangélicas espalhadas pelo Brasil. Hoje nós temos 2 deputadas federais, né, a Benedita e a Regiane Dias, do Piauí, que são evangélicas. E temos várias candidaturas no meu estado, no Paraná, tem várias candidaturas evangélicas, né, do núcleo, do movimento progressista, e na Igreja Católica também. Quer dizer, tem uma ala conservadora da Igreja Católica e tem uma ala mais progressista, que sempre foi ligada às comunidades de base, onde nós tivemos muita militância, foi uma das fontes que o PT bebeu e se formou, né? O Papa Francisco tem tido posições muito mais avançadas, então a gente está recuperando. Isso não é simples, não é fácil, é você mostrar o que aconteceu, contar a verdade, desconstruir a mentira, ganhar confiança. Então é um processo trabalhoso, mas que nós estamos fazendo. Gleise, eu vou, para encerrar da minha parte, você comentou aí dos impactos da Lava Jato em cima do PT, né, em cima da imagem do ex-presidente Lula. A gente está vendo um movimento aí da PGR, né, reconhecendo os abusos da Lava Jato. Teve até aquela reunião com o Prerro, a live com prerrogativas, ele reconhecendo os abusos dos procuradores de Curitiba, mas uma coisa ali não chamou tanta atenção da imprensa, que foi ele falando que as sentenças que vieram de Curitiba para ele foram justas, né? Aí eu fiquei me perguntando como que funciona isso. Teve abuso de um lado, ele reconhece, mas de outro parece que ele não vai querer rever o que foi feito em termos de condenação. E aí isso tem impacto sobre Lula. A gente sabe que o Supremo está para julgar o HC da suspeição, né? E aí a gente viu também que a Lava Jato tem um forte componente político e o Supremo participou dessas jogadas por um bom tempo, né? Principalmente na eleição de 2018. E, enfim, a minha pergunta, sendo bem objetiva, você acha que se Lula, por exemplo, se colocasse claramente como não candidato em 2022, esse HC já estaria em pauta e o Supremo já teria julgado favorável a ele, por exemplo? Acho que não. Acho que não tem uma relação com a candidatura possível do Lula, não. Eu acho que tem um convencimento do Supremo sobre essa situação da Lava Jato, e que me parece que isso está se formando, porque as coisas que nós temos visto da Lava Jato ultimamente depõem contra a Lava Jato. Aquele acordo ilegal com o FBI, agora esse vazamento, né? A declaração também sobre a delação do Palocci, né, que não foi acolhida pelo Supremo, e que, inclusive, o Supremo disse, não, de fato, foi vazada ilegalmente, né, no período da campanha eleitoral para influenciar a política. As posturas do Moro, né, o Moro, do grande juiz, sai lá da sua toga para ser ministro da Justiça, ajuda na campanha do Bolsonaro,
com tudo que ele fez, prendendo Lula para Bolsonaro ganhar, aí depois quer disputar a coordenação da Polícia Federal com Bolsonaro. Ou seja, Moro é muito oportunista e muito carreirista, né? E, além de tudo, mal agradecido, né? Além de ser oportunista, carreirista é mal agradecido. Então, está muito caracterizado, acho que está muito evidente tudo o que aconteceu, né? As questões das fake news que estão aparecendo. Então, eu acho que é um processo de convencimento mesmo do Supremo, e me parece que o Supremo está tendo mais clareza sobre isso. Eu acho que é uma grande oportunidade do Supremo resgatar a credibilidade do judiciário no Brasil, né? Porque esse julgamento vai ser um marco. Ou a gente reafirma, né, a nossa legislação, o devido processo legal, o Estado democrático de direito, ou libera para que a justiça seja utilizada como instrumento de política. É isso que está, na realidade, o julgamento do Lula é isso, não é um julgamento só do Lula. Claro, é do Lula, né? Faz efeito a ele, mas na interpretação, com certeza, vai ter um impacto grande nesse sentido. Então, a gente acha que é uma oportunidade de resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. É justiça para Lula e justiça para o Brasil. É assim que eu vejo. E eu acho que o Supremo está entendendo isso e está vendo o que significou todo esse processo desde lá de trás. Em relação ao Aras, acho que o Aras tem crítica, claro, ele fez a ressalva aí em relação ao Lula, né, porque ele serve ao Bolsonaro, mas ele tem uma diferença muito grande de nós em termos dessa crítica. Nós sempre criticamos e jogamos luz porque nós queríamos esclarecer a sociedade do que estava acontecendo, a perseguição que tinha. Me parece que o Aras está fazendo isso porque quer o comando do processo, né? Ou seja, quer comandar o processo da Lava Jato, que é os arquivos para ter o comando. Então, é diferente, tem um outro interesse aí. Mas, enfim, eu acho que a gente caminha para esse esclarecimento do Supremo e nós fosse Sérgio Moro, a falta de isenção do Sérgio Moro, fosse julgado o mais rápido possível, para inclusive, fazer justiça com Lula, né? Então, é o que a gente tem pedido. Muito bem, nossa hora passou. Gleise, em nome da equipe, eu gostaria de te agradecer a presença aqui no nosso programa e deixar portas abertas para uma nova conversa não muito longe daqui hoje. Não, vamos fazer sim, Lourdes. Gostei muito. Acho muito legal essa conversa aí com as meninas, com você, porque para a gente passar um pouco, né, da experiência, o que nós estamos fazendo no partido, de repente um pouco mais para frente nas eleições, a gente fazer um balanço mesmo das eleições, da participação das mulheres nesse processo, aí a gente vai estar com o quadro mais fechado, né, sentir um pouco como é que está o clima eleitoral, aí comentar. Não, gostei muito, queria muito te agradecer, obrigado pela oportunidade, agradecer a Cíntia, a Tatiane, a Ana Gabriela, muito obrigada, e a todos que estão nos acompanhando. Obrigada, até mais, Gleise. Obrigada, Gleise. Um abraço. Dá um abraço para o Nassim. Obrigada, Gleise, um abraço. Tchau.